Volta aquela discussão que sempre aparece ao final de cada ano, desde 2022, 2023. Qual é a melhor SAF do Brasil? É aquela SAF que traz títulos? Ou é aquela SAF que deixa uma estrutura que jamais o clube teria não fosse a SAF? Bom, eu acho que dentre todas as SAFs do Brasil, o torcedor, seja ele de qual time for, ele vai sempre ficar entre o sucesso esportivo e o sucesso estrutural. Esses dias, eu não estou com a camisa do Manchester City à toa, né? O CEO do Grupo City apresentou o projeto do novo CT do Bahia, um projeto que tem, né, no seu bojo, hotel, mini estádio e um investimento de 300 milhões de reais. Vale dizer que o John Textor, logo que chegou ao Brasil, também apresentou um projeto, né? Projeto muitos têm. A questão é concluir. O John Textor, logo que chegou numa entrevista para a Globo, falou sobre o novo centro de treinamento do Botafogo, o terreno para o centro de treinamento do Botafogo esse ano, né, foi uma grande discussão. Será que o Botafogo já adquiriu? Não adquiriu? O Botafogo queria um terreno muito maior do que aquele que o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, pôde oferecer, exatamente pela estrutura, que ia ser uma estrutura global e tal. E o projeto do CT, com todos esses embrólios jurídicos envolvendo acionistas da Igor, esse assunto não está mais em pauta. Tem a SAF do Cruzeiro, que é uma SAF que ainda não entregou resultados esportivos, né? O Cruzeiro que ficou na liderança do Campeonato Brasileiro, e aí muita gente achou que, acho que vai, dessa vez o Cruzeiro desencanta. Bom, não foi, nem será, nesse ano pelo menos, mas tem a Copa do Brasil. A Copa do Brasil já é um título nacional, um título importante, e o Cruzeiro está na semifinal. Vai enfrentar o Corinthians na final, ou Fluminense ou Vasco da Gama. Agora, e tem a do Atlético Mineiro que está em crise. Está em crise, está sendo investigada pelo Ministério Público por conta de investimentos, de dinheiro proveniente de onde não tem que vir, né? Mas tudo ainda suspeitas, né? Tudo suspeitas. A gente não levianamente dizer que o Atlético Mineiro está recebendo dinheiro de grupos, de entidades criminosas, etc. e tal, tudo suspeita, né? Mas a SAF do Atlético Mineiro talvez tenha sido aquela que não emplacou, que gera mais dúvidas do que certeza. Jogadores ameaçaram fazer greve, entrar na justiça por conta de salário atrasado. E tem a SAF do Vasco. A SAF mais controversa das SAFs, que é a SAF que não é SAF. O Vasco se tornou SAF, abriu-se para o grupo 777, o grupo não cumpriu com as exigências e a associação, o associativo, retomou o controle da SAF. Então o Vasco é SAF, mas ele não tem a estrutura governamental de uma SAF, está buscando ainda investidores, é comandada pelo associativo. Então é como se o social se infiltrasse, tomasse e voltasse a ter a governança de um clube que agora virou empresa. Então o Vasco é a SAF que não é SAF, não dá nem para dizer que deu certo porque nem começou, né? Bom, e a gente tem outros clubes no Brasil que têm estruturas de SAF, é o caso do Red Bull Bragantino, é o caso do Mirassol, é o caso do próprio Fortaleza, né? Que também tem toda uma estrutura de gestão empresarial, mas cujo projeto acabou não fluindo nesse último ano, né? Mas eu quero trazer aqui a situação do Bahia, porque diferente do John Textor, que fala de centro de treinamento multiclube, centro de treinamento global, é o maior da América Latina e tal. No caso do Bahia, o Ferran Soriano, que é o CEO do Grupo City, apresentou ao lado do governador da Bahia, o CEO do Grupo City, é isso mesmo, né? Ferran Soriano, apresentou ao lado do governador da Bahia um projeto de centro de treinamento que só vai ser
isso aqui que eu estava querendo ler, né? Que só vai ser menor do que o Manchester City. Vai ser, segundo o próprio CEO, do maior nível do mundo. É claro que enquanto é projeto, a gente elogia, mas ainda não bate palma porque é projeto. Mas o Grupo City me parece ser mais sério e mais estável do que o Grupo Eagle nesse momento, né? Então, isso tem 2 dias, né? E os detalhes da obra, que devem custar por volta aí de 300 milhões aos cofres do Grupo City, né, foram apresentados para a imprensa numa coletiva lá na Fonte Nova, né? Então o Jerônimo Rodrigues, que é o governador da Bahia, acompanhou tudo, então a gente tem um poder público ali também acompanhando, porque é interesse do poder público, né? E o Ferran Soriano detalhou esse projeto de CT que vai ser construído numa área fantástica, né, de 560 mil metros quadrados, com 12 campos de futebol, um mini estádio, um hotel para os atletas, realmente um centro de treinamento de primeiro mundo, tá? Primeiro mundo. E aí da fala do Ferran Soriano, ele diz o seguinte: esse centro vai ser de alta performance do maior nível do mundo, onde as pessoas não vão ter nenhum pretexto para não estarem no nível mais alto. Esse talvez seja o maior legado. O CEO do Bahia já deu uma exagerada aqui, né? O Raul Aguirre dizendo que vai ser o centro mais moderno da América Latina. Mas se só perde para o do Manchester City, em tese, é o mais moderno da América Latina. A questão é que todas as SAFs apresentam um projeto com o maior centro de treinamento da América Latina. Eu acho, repito, né? Acho que o Grupo City, nesse momento, goza de muito mais prestígio do que outros grupos que estão por trás de SAFs no Brasil. Principalmente a Eagle Football Holding, que nesse momento é uma incógnita. A gente não sabe se o John Textor continua à frente, se vai ser a Ares, se vai ser a Eagle, se vai ser Michele Kang, se vai vender para outro grupo e tal. A questão é que o projeto do CT ficou de lado. O Botafogo investiu muito, já fui lá várias vezes, conheci o centro de treinamento, conheci o núcleo de saúde e performance, é muito bom. Tanto que jogadores que são provenientes da Europa, o próprio Alex Telles, né, já deu depoimento de que não fica devendo em nada para os clubes da Europa, o núcleo de saúde e performance do Botafogo. Isso é muito bom, porque isso atrai mais jogadores nível Europa. O Danilo veio também do Nottingham Forest. Se fosse como era antes, o jogador não sairia de uma possibilidade melhor para ir para o Botafogo. O jogador não sairia da Europa para ir para o Botafogo. Então realmente houve muita melhora lá no centro de treinamento Lonier, mas passa longe desse projeto aqui do Bahia, né? Porque esse projeto do Bahia, ele vai oferecer aquilo que todos os clubes querem. Um centro de treinamento adequado para você desenvolver novos talentos e, assim como o Palmeiras hoje, fazer dinheiro anualmente vendendo as suas joias, porque as joias têm o carimbo do trabalho do Grupo City. Por que o Palmeiras vende hoje qualquer jogador que faz 3 embaixadinhas? Porque lá na Europa, eles sabem que a academia do Palmeiras forma bons atletas. Então o carimbo da academia do Palmeiras, ela chancela a qualidade do jogador. Por que ninguém compra jogador da base do Botafogo? Porque não tem carimbo, não tem chancela nenhuma. Então a gente não sabe, a procedência é duvidosa. É como se você fritasse pastel numa estrutura limpinha, higiênica, fantástica, com vários selos e tal, e resolvesse alugar um galpãozinho ali, e sem a pintura adequada, sem a limpeza adequada, vou fritar aqui mesmo, mas vai ser uma delícia. Pode ser gostoso, mas se um dia bater a fiscalização sanitária, vai ver que você não fez em condições bacanas, né? Então é a diferença de jogadores da base de outros clubes, jogadores da base de um Palmeiras, por exemplo, de um Santos, de um São Paulo. Então o que o Bahia está fazendo aqui é esse selo de qualidade que é garantia para o futebol europeu para pagar fortunas numa joia que vem do futebol baiano. Agora a questão é essa. Com isso, o Bahia tem como competir para ser campeão da Libertadores, para ser campeão brasileiro, para ser campeão da Copa do Brasil? Ganhar alguma coisa? Não sei. Não sei, porque na Europa, por exemplo, ter um CT de primeiro mundo não significa que você vai brigar por títulos. No Brasil, depende. E só depende por quê? Porque com o dinheiro da venda de atletas você consegue financiar um time competitivo. Mas para isso o Bahia vai ter que concretizar o projeto,
formar uma geração que vem desse projeto, criada no CT. Então não é de uma hora para outra, e nada é garantia de títulos. O outro lado da moeda é o investidor que prefere ganhar títulos e a longuíssimo prazo investir no centro de treinamento. Esse é o John Textor. O John Textor é o cara que prometeu que em 4 anos o Botafogo estaria no topo. Antes disso, o Botafogo chegou ao topo. Em 2023 ameaçou. Em 2024 chegou ao que um clube brasileiro... É o máximo que um clube brasileiro chega. Flamengo de 2019 e Botafogo de 2024. Conquistar Libertadores e Brasileiro no mesmo ano. O Botafogo disputou a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Ganhou uma fortuna, a marca valorizou. O Botafogo esteve entre os 5 maiores clubes indicados pelo Bola de Ouro. Nenhum clube brasileiro na história, nenhum clube sul-americano na história foi indicado. Então a marca está valiosíssima. O Botafogo tem uma Libertadores e mais um campeonato nacional, seu 3º campeonato brasileiro. Isso é claro. Para o torcedor que tem agora uma Libertadores e um brasileiro, ele vai falar, mas eu prefiro o CT. É igual a criança que tem o brinquedo, né? Mas eu queria aquele. E o torcedor do Bahia que não tem, ele vai, obviamente, elogiar esse projeto a médio e longo prazo, mas no final das contas, o torcedor do Bahia sabe que o título não vai vir de uma hora para outra. E também não há garantias de que virá. Porque tudo é um trabalho que começa no CT, mas termina na comissão técnica. Termina dentro do campo. Se não tiver jogadores, camisa, culhão suficiente para chegar e ganhar, por exemplo, o time do Bahia ganha em dia, a folha salarial é alta em relação à maioria mais da metade dos times brasileiros. O time não teve culhão para chegar, nem na Sul-Americana, nem no Libertadores. Não teve. Foi eliminado de um torneio simples. O Atlético Mineiro em crise está a uma vitória de chegar à final da Sul-Americana. E o Bahia, que tem um time muito melhor que o Atlético Mineiro, não conseguiu. Então, assim, é uma questão. Investir no sucesso esportivo a curto prazo ou investir na estrutura e no sucesso estrutural a médio, longo prazo? O que vocês preferem? Tem a SAF do Cruzeiro, que é muito elogiada também, mas é uma SAF muito mais na vibe da do John Textor, só que sem o sucesso da SAF do John Textor. Porque o Cruzeiro já tem a Toca da Raposa, o Cruzeiro já tem uma estrutura razoável, né, para a formação de jogadores. As outras SAFs, elas entram num âmbito de sucesso bem menor. Então, mesmo que o Atlético Mineiro se sagre campeão da Copa Sul-Americana, o sucesso da SAF do Atlético Mineiro seria investir em jogadores experientes e vencedores. E num curto prazo pode realmente dar resultado, né? Conquistar o título da Sul-Americana é título internacional, parabéns para o Galo. Só que uma SAF investigada por Ministério Público e tal, isso é claro que não é legal e depõe contra a qualidade e a honestidade aí de quem está fazendo a gestão. Então é claro que o torcedor não quer ver a sua diretoria envolvida em problemas e tal. Mas enfim, quem você acha, dito tudo isso, que realmente é a melhor SAF? Alguma SAF está atrasando salário? Bom, como eu falei para vocês, o Vasco é a SAF que não é SAF. Então ele não tem dinheiro de empresa estrangeira. O Vasco atrasou, vendeu o mando de campo, teve que vender alguns jogadores, se desfazer de alguns jogadores, vendeu jogadores também, promessas, nessa janela. Não vendeu o Ryan por um milagre, segurou o Ryan, mas o Vasco esteve com problemas sim de salário. O Bahia tem salário atrasado? Não. O Botafogo tem salário atrasado? Não. O Cruzeiro tem salário atrasado? Não. O Atlético Mineiro já esteve com problemas esse ano envolvendo atraso salarial. Então a gente fica nessa situação. Fortaleza tem salário atrasado? Não. A situação do Fortaleza é realmente esportiva. O time degringolou após a demissão do Vojvoda e mesmo com o Vojvoda já não estava dando certo. Então as SAFs oferecem, em alguns casos, estabilidade para o jogador que chega. Mas qual é a melhor SAF? A que garante estrutura para o porvir ou a que garante taças na galeria? Eu quero saber de você o que você prefere. Beijo grande, até daqui a pouquinho do React Flamengo e Racing.